Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welby Cavalcante e nesta aula falaremos sobre o módulo 12, aula 37, retorno às atividades 4 e 5, construção do plano cartesiano, e falaremos também sobre o teste 3, orientações para fazer o exercício 6 a 8 em casa. Retas paralelas e perpendiculares, plano cartesiano é o que estamos vendo nesse módulo. Já falamos sobre a reta horizontal, a reta vertical. Todas essas retas são numeradas, desde que os valores numéricos são infinitos, então e podemos ter os múltiplos, os submúltiplos, decimais, milésimos, então facilita na compreensão e na colocação de retas ou segmentos de reta em relação aos pontos dados dentro do plano cartesiano. Então, já vimos como que é a construção desse plano cartesiano e hoje nós falaremos sobre a ideia de construir o plano cartesiano dentro de um objeto chamado GeoGebra. É um software, esse software é um software gratuito, tá certo? Vamos construir algumas coisas, exemplo, considere o polígono ABCD com vértices 11 e 1, 1 e 5, 6 e 11. Então vamos construir ele e vamos encontrar o próximo vértice. E aí tem algumas coisas aqui de como você vai construir isso, tá certo? Então vamos... Primeira coisa que a gente vai fazer então é observar como que a gente pode obter esse GeoGebra. Então você vai aqui na internet, né? Escreve aqui o nome GeoGebra, certo? Dá um Enter, diversos aplicativos para você. Geralmente esse primeiro aqui, ó, está escrito www.org.geogebra. Clicando nele, ele vai aparecer dessa forma aqui, ok? Só clicar em iniciar, ele vai abrir para você direto no aplicativo. Se não, você pode fazer o download dele também, certo? Então ele serve para várias coisas. A gente pode fazer figuras bidimensionais, tridimensionais, calcular curvas de nível e assim sucessivamente, tá bom? Clicando nesse botão iniciar, ele vai apresentar para a gente dessa forma. Eu tenho que eu já fiz o download aqui dele, né? Então eu vou abrir ele aqui para vocês. Só um momentinho. Enquanto ele abre, nós podemos continuar aqui. Então nós vamos abrir ele para nós construir esses pontos aqui, ó, ponto A, ponto B e o ponto C. Para descobrirmos qual que é o próximo ponto, ou seja, qual que é esse ponto dele. Ok? Então vamos lá. A primeira coisa que ele apresenta aqui para a gente é essa tela principal aqui. E você pode fazer algumas coisas interessantes que adicionar ou remover algumas coisas que estão aqui. Aqui são o local de entrada. No local de entrada aqui você pode colocar alguns pontos, tá certo? Deixa o professor colocar aqui a malha. Aqui é a malha. Clicando aqui você pode mover essa malha, tá certo? E aí tem alguns pontos que a gente pode inserir aqui. Vamos colocar ponto A, ponto B e o ponto C. Primeiro que apresenta aqui para a gente é o seguinte. Ponto A, 11 e 1. 11 na horizontal e 1 na vertical. Então, nosso ponto A, 11 na horizontal e 1 na vertical. Então, ó, 11 está aqui e 1 está aqui. Então, esse aqui é o nosso ponto A, certo? Observe que ele já renomeou ali, ponto A. Beleza? Você pode colocar dessa forma que o professor colocou aqui, ou utilizando a porta de entrada aqui, a porta de entrada. Vamos colocar um ponto na porta de entrada. B é 1 e 5. Então vamos escrever aqui, ó. B, escrever maiúsculo, B, igual, abre parênteses, 5. Vai aparecer lá em cima, ó. 1 e 5.
Olha o B lá em cima, já apareceu, certo? Vamos colocar o próximo ponto. C é 6 e 11. Então, C é 6 e 11. Onde está o 6, professor? O 6 está aqui, ó. E o 11, professor? O 11 está onde? Então, o 11 está lá em cima, né? Certo? Então, C é 6 e 11. Então, vamos pôr aqui C igual, vamos pôr, né? C, por parênteses, 6 e 11. Apareceu lá em cima, próximo ponto. Ok? A pergunta é a seguinte, ó. Considere o polígono ABC, cujos vértices têm A, B e C, nessas coordenadas. De acordo com as instruções a seguir, determine o vértice D. Onde vai ser esse vértice D? Né? Como que vai ser esse vértice D? Então já dá para você imaginar algumas coisas interessantes aqui. Ó. Primeira coisa é que você pode construir esse polígono, certo? Vamos colocar aqui que o polígono é regular. Né? Vou colocar outro tipo de polígono, vamos colocar um polígono igual a esse. Né? Vamos lá, o professor vai construir um polígono aqui com vocês. Não é o que está pedindo a figura, mas já podemos entender algumas coisas interessantes aqui. Certo? Beleza? O que você consegue observar aí? O que você consegue observar aqui? Deixa eu mover essa janela. Que figura que é essa? Ah, professor, está faltando um outro ponto. E onde ficará esse ponto? O professor pode mostrar para você de algumas formas. Primeiro, achando simétrico em relação a esse ponto aqui. Né? O que é um simétrico em relação a esse ponto? Então, como ficaria essa figura dobrada para cá? Certo? Então, nós vamos fazer o seguinte. Como tem algumas técnicas para fazer isso aqui, a primeira coisa que você vai ter que observar é as diferenças. Certo? Então, a primeira diferença. Quem é o ponto B? O ponto B é 5, 1 e 5. Né? Então, a diferença de B para C, o C está no 6, ó. 6 e 11. Certo? Vou só ajustar aqui, ó. 6 e 11. E o B, 1 e 5. Está marcando aqui do lado, ó. Então, de 1 para chegar até 6, eu tenho 5 pontos. Ah, professor, então já dá para descobrir alguma coisa. Se o A está no 11, 11 mais 5 vai dar? Muito bem, vai dar 16. Então já achei um aqui. E é 16. Beleza. E outra coisa que a gente vai achar aqui é o seguinte. 5 e 11 é 6. Não é 6 a altura aqui? Certo? A altura aqui é 6. Então aqui a altura é quanto? Aqui a altura a gente sabe que é 1. 1 mais 6 é 7. Isso. Então eu vou colocar aqui, ó. O outro ponto vai ser então 16 e 7. Diferença entre eles, né? Vou colocar um ponto B aqui. 16 e dele simétrico, certo? E vamos agora propor essa figura aqui. Vamos lá? Olha, completamos ela, ficou muito bonita, certo? Temos a base, temos a altura e temos todos os pontos desenhados aqui. Ok? Então esse é o GeoGebra. A gente pode fazer diversas figuras com ele, vamos utilizá-lo. Teste 1. Considere o sistema de coordenadas cartesianas, onde os pontos A, 2 e 1
ponto B 4 e 2, ponto C 3 e 3 e ponto D 7 e 5. Desenharmos algumas retas chamadas de A e B, C e D, ou seja, as retas que passam em cima de A e de B, e as retas que passam em cima de D e C e D. Poderemos concluir que elas são paralelas, concorrentes, não perpendiculares ou não paralelas nem concorrentes. Então vamos observar isso aqui. Colocando os pontos que ele deu aqui para gente, que foi o ponto A e o ponto B, nós temos então o ponto A, 1 e 2, ponto B, 4 e 2, certo? O ponto C, 3 e 3, ó, 3 para a horizontal e 3 para a vertical. O ponto D, 7 e 5, então 7 na horizontal e 5 na vertical. Só de olhar dá para saber que elas são paralelas. Muito bem. Essas retas são paralelas. Professor, o que é concorrente? Concorrente que se cruzam. Tem um tipo de concorrente que é perpendicular, mas essa é específica. Forma ângulo de 90 graus. Ok? E temos mais uma pergunta. Usando régua e esquadro, Mariana fez uma sequência de pontos. Depois ela traçou a reta T, perpendicular à reta R. Depois, passando pelo ponto Q. Depois ela traçou a reta U, que é paralela à reta S, que é essa aqui de baixo, passando pelo ponto P. Ok? Aí perguntem aonde que essa reta se intercepta. Então vamos lá. Vamos utilizar essa ferramenta aqui. Essas retas que Mariana fez. Então, a primeira reta que a Mariana fez foi a seguinte. Do ponto Q, perpendicular a essa reta R. Se é perpendicular à reta R, então a gente vai fazer o seguinte. Uma reta que forma o Q1, isso, 90 graus aqui, certo? Agora, uma segunda reta que ela fez, a reta P. Essa reta que passa pelo ponto P tem que ser paralela a essa reta S. A reta S aqui, ó, né? Só um minutinho, vamos colocar a letra dela aqui. Essa aqui é a nossa T. E aqui o T é minúsculo, tá? Que trata-se de reta. O ponto é maiúsculo, mas as retas são minúsculas. As letras, tá? É uma convenção matemática. Essa aqui eu tenho que cuidar para que ela fique a mesma distância em relação a S. Então, com a régua você vai conseguir fazer isso, certo? E, de novo, deixa eu mostrar como vai fazer novamente. Você vai fazendo, vai ligando os pontos, vai ligando os pontos. Opa! Isso. Elas ficaram paralelas, às mesmas distâncias, tá? Em relação a S. Fazendo isso, a pergunta que ele faz é o seguinte. A reta intercepta, ó, ao concluir a reta T, ela se intercepta em que ponto? Então a reta T e a reta U esta aqui, elas se interceptam aonde? Em qual ponto? Interceptar é o quê? Cruzar. Ah, então elas cruzam aqui, nesse ponto aqui. E que ponto que era esse? Isso, muito bem, dá para você ver o ponto E. Ok? Iniciamos nosso terceira proposta. Plano cartesiano, os pontos B, E e L são vértices de um polígono belo, certo? Só que está faltando O, né? Também são paralelos coordenados dos vértices O é quanto? Olha, professor, como assim? Está faltando O. O polígono é belo. Belo? É. Faltando o ponto O. Vamos colocar ele aqui e vamos conversar um pouquinho sobre isso.
O B é 2 e 4, certo? Então B é 2 e 4. Só para reajustar aqui, o professor vai descer um pouquinho essa parte de cima aqui, para ficar mais fácil para a gente observar. Bom, então vamos lá. E para ficar fácil a gente observar onde a gente vai colocar os pontos. A primeira coisa, 2 e 4. 2 para horizontal, 4 para vertical. Vamos pegar um 2 e 4. Pontinho aqui, ó. Certo? Esse aqui é o nosso B. Vamos escrever aqui B. Vou pegar de novo, escrever o E agora. 0 e 9. 0 e 9, professor? 0 e 9 significa ficar em cima do 9. Beleza? Ó, 0 para horizontal e 9 para vertical. E o último que eu quero aqui é o L, 8 e 8. Então aqui dele foi nosso ponto E. Ok, nosso ponto E está aqui. Então vamos achar o 8 e 8. 8 e 8. Onde está o 8 e 8? Ó, 8 está aqui e o outro 8 está ali. Certo? Aqui, ó, 8 e 8. Um pontinho aqui. Beleza? Ok? Aí diz o seguinte, ó. Se os lados BE, então tem um lado aqui, ó. Vamos colocar a letra ali no L. L. Né? Para saber de B até E, vou deixar ela mais fina. Né? De B até E. De L até O. De são paralelos. Ó, os lados BE e LO são paralelos. E os lados BO e EL também são paralelos. Então, EL tem outro lado aqui, ó. Isto. EL e BO também são paralelos. Tem como eu achar esse próximo ponto? Como que eu vou saber quem é esse próximo ponto? A técnica que nós utilizamos no exercício anterior. Então, observe aqui, ó. Aqui está no 0, ó. E aqui está no 8. Então, a distância é 8. Se aqui está no 3 e a distância é 8, qual que vai ser o ponto aqui? Ah, professor, muito bem. Então, 2 mais 8 é 10. Ah, então já sei que vai ser 10. Agora eu vou ver em relação à altura. Olha aqui. A distância entre as alturas aqui é do 4 até o 9. Então a distância é 5. Aqui a distância está no 8. A distância 5 aqui tem que estar no 3, professor. Ah, tem que estar no 3. É, ué. Porque se a distância aqui é 5, aqui também a distância vai ter que ser 5. Então vai ser no 3. Nós achamos então que é 10 e 3. 10 e 3. Vamos lá de novo, o professor vai mostrar para você novamente como você vai fazer isso. Então 10 e 3 está aqui. Ó. Esse é o nosso ponto. Que ponto que é esse, professor? Tá faltando? É o ponto O. Certo? Então vamos lá de novo, o professor vai mostrar novamente. Ó, a distância da altura aqui, ó, a altura entre B e E, a altura entre B e E vai ser a mesma altura entre O e L, certo? Então a altura entre O e L vai ser aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Aqui também, ó, olha, entre B e E, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então o B está no 4 e o E está no 9. Aqui o O está no 3 e o L está no 8, distância de 5. Ok. Agora a distância horizontal do 9, ó, do 0, que está aqui no 0, ó, até o 8. Ah, então a distância é 8. Do B até o O vai ter que dar 8 também. Então já está no 2. 2 mais 8 é 10. Então vai ter que estar no 10 aqui. Ok? E eu tenho a figura formada. Olha que figura bonita.
certo? Ok, faça a sua aí, bem bonitinho no seu material de anotação. Bom, para o exercício em casa, você tem aqui algumas retas que se interceptam, certo? Já comentamos sobre isso na aula anterior. O que são retas paralelas? Aquelas que estão lá uma lateral à outra. O que são concorrentes, mas não perpendiculares? São retas que se cruzam, mas não formam ângulo de 90 graus. E retas perpendiculares, aquelas que formam ângulo de 90 graus. Ok? Fazer os exercícios da página 301 e 382. E até uma próxima aula.